A depressão e eu, gente. Eu achei que eu ia fazer esse vídeo muito mais na frente, assim, ou seja, uma coisa como que quando fosse super famoso, ia falar que, gente, teve depressão e tal, mas sabem que? Deu vontade de fazer agora. Por quê? Porque agora sinto que é um momento onde eu estou começando vários projetos, né? Vários projetos aqui no YouTube, no Instagram, estou dando uma mudança no meu nicho, ou seja, não dando uma mudança radical, sino adicionando outras coisas dentro do meu nicho que, mas que tudo para ajudar vocês e que todos nós, contando comigo também, a gente cresça juntos. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Angel Flores, sou nômade digital, gosto de viajar pelo mundo e agora estou dando muitas dicas, estou abordando muitos temas de como também você pode, além de viajar pelo mundo, ser a pessoa que você sempre sonhou ser, enquanto a desenvolvimento pessoal, enquanto a ter uma vida interessante e demais. Por quê? Porque é um tema que me apaixona ter. Ou seja, agora eu sou apaixonado da vida, ter uma vida interessante, cheia de hobbies, objetivos, fazer tantas coisas nessa vida tão linda que a gente tem, só que tão curta para fazer tantas coisas no mundo. E posso falar que sou um apaixonado agora. Por quê? Porque faz uns 2 anos e meio, quase 3, eu tive uma forte depressão. E essa vida que eu estou falando de que é tão interessante assim, eu simplesmente tinha vontade de acabar com ela. Tinha vontade de, de terminar com ela, de acabar com isto. Vocês me entendem, né? Para não falar a palavra, porque senão o YouTube pode censurar. E, gente, ou seja, lembro que por muitas circunstâncias, como começou, obviamente, é, era uma pessoa que tinha uma vida, digamos, eu saí da Venezuela, sabe? Pelo meu acento você percebe que eu sou estrangeiro, não sou do Brasil. Eu saí da Venezuela por muitas circunstâncias que estavam lá, né? Por os problemas do país e demais. Eu não gosto de falar a detalhes também para não entrar em tema político, mas quem tem olhos vê que, e sabe que Venezuela não estava bem e inclusive agora na data que estou fazendo esse vídeo também não está bem e ainda não está bem. E isso que logo aconteceram várias coisas e como falo, não vou entrar em tema político, mas intervenções, tanto que em resumo dava para meio que perceber que ia melhorar, mas ainda não melhorou. Então, eu faz uns 5 anos eu saí de lá, procurando uma nova vida, procurando uma tipo de liberdade, né? Porque lá a gente vivia muito preso, sem esperança, sem saber o que a gente ia comer o dia seguinte. E aí eu cheguei aqui no Brasil. Cheguei aqui no Brasil, os brasileiros, nossa gente, como amo os brasileiros. Caraca, mano, que povo tão legal são vocês, de verdade. Para os brasileiros que estão vendo esse vídeo, que imagino que deve ser a totalidade do meu público, já que é em português meu conteúdo todo, gente, eu estou muito agradecido com vocês, de verdade. Muito, muito, muito agradecido com vocês, porque vocês não têm nem ideia do que ou seja, não posso falar que vocês não têm nem ideia porque eu não conheço a história de cada um de vocês, obviamente. Ou seja, não sei se, obviamente, algum de vocês já teve que passar por isso e tal, mas é, o que posso falar é que ser estrangeiro em outro país é difícil. Chegar sozinho em outro país é difícil. Deixar tudo para trás, tudo que você conhecia para trás é difícil. E qualquer ajuda, por mesmo assim seja pequena, já é ajuda, já suma muito. E vocês, desde que eu cheguei aqui, nossa, gente, desde que eu cheguei aqui, vocês me fizeram sentir um mais em casa. Então eu estou muito agradecido com vocês. E bom, nada, eu comecei minha vida aqui no 2021. Comecei minha vida aqui, comecei a procurar minhas oportunidades, tudo demais. Comecei a conhecer amigos, fazer conexões, comecei a viajar dentro do Brasil, comecei a ser voluntário em várias organizações, ou seja, era uma vida bem legal. Até que certo dia, no 2023, cheguei aqui no 2021, no 2023 aconteceram certas coisas lá na Venezuela que afetavam diretamente a mim e a minha família. E para não entrar em detalhes assim, só para falar assim por em cima, nessa época, o que aconteceu lá, em resumo, o resultado foi que a gente acabasse de perder tudo que a gente tinha lá. No meu caso, quando vim para cá eu tinha algumas propriedades lá e tal, e gente, a gente acabou perdendo tudo.
pela mesma situação do país, é, pelo mesmo, pela mesma pessoa agir lá, pela mesma situação que obriga as pessoas a fazerem coisas atroces, é, a gente, eu acabei perdendo tudo que eu tinha lá. E para mim foi devastador porque praticamente perdi toda uma vida de trabalho, perdi em um momento e literalmente para mim foi uma coisa muito devastadora. E aí foi onde começou a minha depressão, né? Pela toda essa situação, por como isso aconteceu, por quem fez o que fez. E eu lembro que, gente, chegou um momento da minha vida, assim, nesse momento que simplesmente eu não queria seguir na frente. Eu ficava no quarto, não tinha vontade nem de comer, não tinha vontade de sair. Nesse momento eu estava trabalhando, eu me mantive no meu trabalho, só que, gente, eu não tinha, só trabalhava por trabalhar, não tinha nenhum propósito de ir para frente. E para mim foi muito devastador isso, e inclusive eu tinha pensamentos muito chatos, gente, muito errados, pensamentos que era somente acabar com isso. É, gente, ou seja, quando eu estava nesse fundão, nossa, ou seja, aí comecei a compreender muitas coisas. Eu era uma pessoa, gente, muito limitada enquanto a esse entendimento de depressão. Eu não acreditava nisso. Eu sempre pensava, achava que a galera que sofre de depressão eram pessoas muito exageradas, como que pegaram um probleminha pequeno e deixaram grandes e tal. Mas não, gente, ou seja, cada quem tem suas lutas e cada quem tem, assim como suas vitórias, também tem suas derrotas. E cada corpo, cada mente percebe isso de jeitos diferentes. E aí compreendi com essa derrota que eu tive, que para mim foi muito pesada. Isso foi uma coisa que literalmente tocou em mim, na minha mente, no meu corpo, tudo que colocaram para baixo. E colocaram para baixo de um jeito que, gente, eu não conseguia me levantar de novo. Não conseguia. Não conseguia me levantar de novo. Aí me trouxe muita ansiedade, eu não conseguia dormir. Foi terrível essa época minha, foi terrível. E o único que eu queria nesse momento era acabar com isso, porque, gente, eu estava sofrendo muito. Estava sofrendo muito. Tinha muitos amigos que me ajudaram nesse momento, oravam por mim, mas os problemas ainda estavam. Os problemas ainda estavam. Então, chegou um certo dia, eu lembro que eu tinha uma consulta médica aqui no SUS, no posto de saúde perto da minha casa. Eu tinha uma consulta médica que tinha agendado faz muito tempo, tinha saído, acho que era um exame de sangue, alguma coisa assim, mas em resumo eu tive que ir até lá. Quando eu fui até lá, que não sei como fui, porque como falo, não tinha vontade de fazer nada, eu fui até lá, eu lembro que eu cheguei, fizeram meu exame e tudo, e uma voz em mim, porque eu sei que aí tinha serviço de psiquiatria e tal, e uma voz em mim falou, gente, é agora ou nunca é meu momento de pedir ajuda, porque se agora eu vou para casa sem pedir ajuda, sei lá, eu não vou voltar de novo e não sei o que vai acontecer, ou seja, não quero voltar para casa desse jeito. E eu lembro que estava com uma senhora lá, uma moça que atende, aqui dá um serviço de psiquiatria, eu preciso. Mas para quem não? Para mim, aqui dão. Bom, sim, em casualidade a gente tem agora, eles te podem atender daqui a pouco, ok. E fiquei esperando aí uns 5 minutos e os psiquiatras me chamaram rápido, você pode entrar. O que que tem, o que que houve? E, gente, aí tive que desabafar tudo. Nossa, eu lembro que eu chorei aí com eles, falei o que estava acontecendo na minha vida, falei que eu já não estava querendo seguir na frente. Isso estava pedindo ajuda, ou seja, aí literalmente meu corpo e minha alma estavam pedindo a gritos ajuda. E eu lembro que eles, nossa, me fizeram um atestado, não um atestado, me fizeram como que um informe da consulta, as coisas que eu falei. Inclusive, esse papel tá guardado, eu guardei ele. Eu estava procurando para colocar no vídeo, mas não achei ele, mas ele está guardado. Onde fala o que eu falei, fala paciente de 27 anos, com transtorno tal, é, tem um quadro depressivo tal, com planejamento vocês sabem, último planejamento disso faz umas 2 semanas, e gente, o negócio tá feio. Então nada, e eles me mandaram psicotrópicos, tudo, e eu cheguei. Então, aí procurei psicotrópicos, comecei meu tratamento. Lembro que
sim me levantou ânimo as cápsulas, só que depois tiveram que trocar porque elas me davam muito insônia, ou seja, eu não conseguia dormir de noite. Mas eu lembro que comecei meu tratamento de, para sair dessa depressão. Então, uma das coisas que me falaram é: comece a fazer uma atividade física, ou seja, comece a fazer. E eu falei: beleza, gente, eu vou começar a fazer uma atividade física. E eu lembro que aqui perto da minha casa tem uma academia. Falei: gente, vou me inscrever nessa academia, gente, que preciso sair onde eu estou. E eu me inscrevi na academia para começar a ir meio que regularmente, sabe? Para começar a levantar umas pesas e tal. E, gente, aí comecei a levantar peça, comecei a academia. Eu lembro que comecei a procurar muitos vídeos de desenvolvimento pessoal, comecei a procurar muitos vídeos de se valorizar, como que se enamorar da vida, sabe? Se apaixonar da vida. E, e aos poucos fui subindo. Aos poucos fui subindo, aos poucos fui subindo. E, gente, sem eu perceber, eu estava procurando todos os dias vídeos de como melhorar lá na academia. Comecei a beber suplementos, assim, creatina para academia e tal. Comecei. E o tempo foi passando. E tudo foi melhorando, costa arriba. Então eu queria mais, queria mais. Gente, quero começar a fazer mais coisas, quero começar a evoluir mais. Gente, ou seja, eu comecei a procurar fazer mais. Comecei a conhecer mais galera. Chegou um ponto que o meu tratamento, para quando finalizei o tratamento, eles me perguntaram de psicotrópicos: você vai querer mais cápsulas? Ou pior que não vou precisar não, porque eu estou muito bem. Nossa, legal, parabéns. Parabéns, tá? Parabéns. E eu nunca vou esquecer quando esse carinha, o doutor, quando eu saí da consulta, quando eu estava abrindo a porta para sair da consulta, e quando eu falei que já não precisava mais, ele falou: e parabéns, tá, mano? Parabéns por ter chegado até aqui. Gente, ou seja, e aí só começou essa mudança minha pessoal. Aí, como quem fala, aí entrei muito nos temas de glow up, de mudança de mente, comecei a ler mais, comecei a procurar muitas tarefas para fazer, comecei muitos hobbies. E, gente, tudo foi melhorando até o ponto que estou agora. Até o ponto que eu estou agora, gente. Então, o que te tento falar com isso, gente? Se você está passando por uma depressão e tal, procure ajuda. Procure ajuda. Procurar ajuda não é ser vítima, ao contrário, é tomar ação. É tomar ação e falar para você mesmo que já você não quer estar mais aí. Procure ajuda profissional. Quando eu te falo procure ajuda profissional. Já não estou falando de fofocar, para que outras pessoas meio que chorem como se um momento e te julguem. Não, gente, procure ajuda profissional. E daí, gente, começa a pegar o rumo da sua vida. Começa a pegar o rumo da sua vida para você já sair desse buraco onde você está, para você já sentir que você tem mais coisas na frente, sabe, para fazer. Isso foi o que me ajudou bastante a mim. Porque eu olhei no espelho e eu falei: essa não é a vida que eu quero ter. E aí mudei a minha vida. Aí mudei a minha vida completamente e continua mudando para melhor, tá? Então, se você precisava assistir esse vídeo, se você sente que para você, me comenta pelo que você está passando, a ajuda que você precisa. E a ideia de todos aqui é crescer, tá? E de momento é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês também. Me dá um like, isso me ajudaria muito para que o canal continue crescendo, sabe, o engajamento do YouTube. Se inscreve no canal, nossa, isso também me ajudaria bastante. E compartilhe, ou seja, é o principal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que está precisando, tá? Isso também é muito importante. E é isso, gente. Por enquanto eu me despido, mas antes devo falar, até a próxima.